Uma satisfação estarmos aqui em podcast de Gramado para você, primeiro episódio. Sejam muito bem-vindos a esse espaço que é da cultura, que veio para falar disso e para focar na cultura de Gramado, no nosso bem receber em todas as esferas. E hoje eu estou aqui com uma pessoa grandiosa, não em tamanho, hein, gente, mas em tudo que essa pessoa já fez e na condição de ser agente de cultura, provedor de cultura, um cara que conversou com grandes fazedores de cultura, deu os caminhos e dá caminhos até hoje para a cultura. Luia Barbakov, gestor público, nosso vice-prefeito, jornalista. Vou ganhar aula aqui, puxão de orelha depois, hein, gente? Seja muito bem-vindo, uma satisfação. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Alegria minha, queria te cumprimentar pela iniciativa, né, bacana. Acho que é importante, né, promover a cultura e a nossa cidade, que o nosso município, ele tem muita história, né? Apesar de ser um município novo, né? Fazer 70 anos de emancipação agora em dezembro, então ele tem muita história e essa mescla da cultura e turismo transforma realmente a nossa cidade diria assim, de um destino aonde a cultura ela tem um grande espaço, tem muito por ocupar, já ocupou, e também tem muitas histórias bacanas para contar, né? Então, com certeza vai ser um bom bate-papo aí. Vai ser sim, não tenho dúvida disso, né? Eu já escuto o Luia no programa dele, já assisto os programas dele, sou fã de todas as histórias que tu traz pra gente, que são importantes documentar. E hoje a gente tem um meio de documentar essas histórias diferente do que antes que nós tínhamos os livros, né? Então, essa mudança toda, Luia, que é essa tecnologia que a gente vive hoje na ponta dos nossos dedos, aqui eu não estou com papel, estou com o telefone, tu passaste muito bem, né? Tu viste lá, está aí e vivenciando isso tudo, né? É verdade. Tu sabe que na realidade a gente tem até coincidências da vida, né? Eu comecei, temos profissionalmente, por incrível que pareça, com 11 anos de idade, com uma das pessoas que mais lutou pela cultura de Gramado nos anos 60, 50, 60, que era o Hugo Darius. Então eu com 11 anos comecei a trabalhar com ele no cartório, né, obviamente, e então ali eu comecei a gostar muito da questão assim de história, de buscar informações, pesquisar, eu diria assim, não aquela pesquisa profunda lá, que vai lá na raiz, mas sabe, procurar informações, e eu tive o privilégio então de lá para cá conviver realmente com muitas pessoas que fizeram, né, toda a história de Gramado, e desde da época que, para ter uma ideia, ali em 68, que eu comecei a trabalhar no cartório, a primeira coisa que eu aprendi era atender alemão e italiano, porque a maioria do pessoal morava no interior ainda, era um município mais agrícola, e então tu vê que toda essa transformação a gente acompanhou, e realmente, de uma forma ou de outra, a cultura, o turismo, eles caminharam junto. Caminharam junto. Ali naquela época já a dona Elizabeth Roosevelt estava chegando por aqui, o seu já tinha figuras aí, o seu Volcker, o João Leopoldo Lide, essas pessoas ainda estavam circulando por aí. Então, aquelas pessoas que fizeram a história nossa, que hoje são nomes de museu, sim, nomes de teatro. E aí cada um do seu jeito, né? E também com as dificuldades, como tu falou aqui, da comunicação. Então, por exemplo, tu criar um espaço, um museu, era uma dificuldade. Não é tão fácil. Hoje tu aluga um prédio aí, o município põe um recurso, alguém nomeia alguém, projeta ali e está acontecendo. Na época não, era tudo voluntário, não tinha recurso, não tinha, e muitas vezes não tinha até a cultura para tu investir na cultura. Cultura para investir na cultura, ou seja, as pessoas não entendiam a importância de tu ter um museu, de tu resgatar a história, de tu não perder a história, né? Essas coisas todas. E então realmente assim, tu pegar aquele início ali, falando da época que eu acompanhei mais, a gente vê que, por exemplo, os colégios
tinham assim, um papel importante, né? O caso Santos Dumont, na época, principalmente, mas tinha o colégio ali que a gente chamava Colégio das Irmãs, né? Onde é que é o cenecista hoje, né? Porque ele trocou algumas vezes de nome, era Santa Terezinha e foi trocando, mas de qualquer forma, eu diria que ali dentro dos colégios se exercia muito essa questão, mais na área musical, dança, do teatro, né? Teatro, isso era uma coisa assim muito na época que o pessoal gostava de trabalhar. Curtia, fazia acompanhando o desfile do 20 de setembro. Então tinha o desfile, o pessoal se preparava, ficava um meio ano, né, quase ensaiando para o desfile da paz. Então existia uma forma tradicional, vamos dizer assim, de cultura, né? E aí, obviamente que com o turismo entrou então essa parte mais de arte, né? Que ela começou a crescer e ela teve, para mim, assim, o grande momento aqui de Gramado foi quando foi criada a FEART, né? Eu tive o privilégio de ser secretário executivo, acho que eu tinha 16, 17 anos, das primeiras FEARTs, né? E aí foi talvez o maior evento que teve de voltado ao artesanato do Brasil. Não tinha, bom, para ter uma ideia, um evento, falando lá há 50 anos atrás, 75, 74, 73, trazer presidente da República para cá. Claro. Para fazer um evento de artesanato. Ministro numa do Trabalho. Cidade que já era construída mas pequena, a cidade ela não tinha, o grande negócio da época era calçados, Sim. móveis, não era o turismo era um embrião, mas o artesanato estava começando, isso deve muito também ali, inicialmente teve o período Vime, tá, mas já estava já muito com a influência da dona Elizabeth Rosa, outras pessoas, então teve naquele período, além da madeira, né, entalhe, móveis, já estava entrando a malha, devagarinho, cerâmica, que chegou a ter um polo relativamente grande de cerâmica. Então, são coisas que foram mesclando e o que aconteceu com a FEART é que ela trouxe para Gramado os representantes e artesãos de todo o Brasil, literalmente, todas as regiões do Brasil, porque na época se conseguiu fazer que cada região viesse através da superintendência. Então tinha a superintendência da Amazônia, Bahia Tursa, Ensetur, que era do Ceará. Então as empresas de turismo de cada estado, de regiões, trouxeram, eles começaram a trazer, não, e foi vários anos. Então aquele artesão que veio de lá, ele acabou ensinando o pessoal daqui, o pessoal que já tinha uma certa tendência a trabalhar com arte, começou a conhecer já um pouco mais desenvolvido, vinha muito pessoal do Embu das Artes ali de São Paulo, e isso aí, e uns acabaram ficando por aqui, sabe? Começa a namorar, conhece, ou acha que é interessante, ou gosta do lugar e foi ficando, né? Então aquilo ali foi um período muito importante para Gramado, e dali surgiram, inclusive, muitas empresas, o segmento de móveis, por exemplo, que se começou dali, sim. Nós chegamos a ter mais de 200 indústrias aí de móveis. Pois e foi mudando muito esse cenário a partir dos anos, né? Ele foi mudando, né? Ele foi mudando porque o que acontece, até hoje ainda tem gente que questiona, assim, mas o que bom que era aquele tempo, que era quase uma vilazinha. Legal, mas a gente foi crescendo como qualquer lugar, e tem os empreendedores, aqui sempre foi um lugar muito empreendedor, pessoal que tem muita coragem, pessoal que muitas vezes um pequeno artesão virou hoje um grande empresário. Sim. E então foi natural o crescimento. O que eu digo assim, sempre me chamou a atenção, que mesmo quando Gramado ainda era um município relativamente pequeno assim em termos de turismo, ele já tinha destaque. Vou dar exemplo, lá nos anos 60, festas hortênsias e tal,
veio, por exemplo, governadores de São Paulo, de outros vieram para cá, a imprensa da capital vinha para cá, que era uma coisa difícil, uma cidadezinha, sei lá, de 5.000 habitantes. Vinha, isso, né? Tu acredita que se dá pelas relações? Não, as relações e a coragem do pessoal. Por exemplo, em 60, na Festa das Hortênsias, se eu errar aqui, vai ser por um ano 61, 63. Então, o que aconteceu? Como é que veio parar aqui o governador de São Paulo? Que o governador de São Paulo é o segundo presidente da República, Adhemar de Barros, né? Sim. Eles mandaram convite para todos, eles resolveram mandar convite para todos os governadores do Brasil para vir na Festa das Hortênsias, em Gramado, que era Gramado. Então acabou um vindo, e aí o que aconteceu? O Adhemar de Barros, quando voltou, aquela curiosidade, tal, que ele disse, conhecia antes Sala do Paraíso. Isso ele falou de Gramado. Tu vê, estamos falando de 60 anos atrás. 60 anos atrás. Então tu vê que são atos assim de coragem. Aí é só olhar para o Festures também, né? Mas pega mesmo da época, por exemplo, na FEAT, eu tive o privilégio assim, de acompanhar o Érico Veríssimo, eu tive o Mário Quintana, esses caras todos aí, como era o secretário ali, então eles vinham para cá para visitar. E outros nomes, o Piazzolla, da Argentina também. Então, esse pessoal assim, todos eles vinham para cá visitar um evento que não tinha a força que tem hoje nas redes sociais, mas conseguia trazer, né? Então, o que eu te digo assim, a Gramado ele começou a atrair porque ele começou a ter alguns detalhes que outros municípios não tinham. Então, aquela vilazinha já tinha os hotéis, desde os anos 30 aí, hotéis de veraneio. Né? Isso é importante a gente ressaltar, que a cidade já tinha hotéis antes de ser a referência. Ali na Borges tinha os 5, 6 hotéis ali, de famílias, era o hotel da família Fischer, hotel da família Sperber, hotel da família Bertolucci, hotel Candiago. Então, esses hotéis... E olha, tanto hotel só para o verão. Não, funcionava durante o ano, que vinha aquele pessoal que vinha a trabalho e tal, e aqueles hotéis que tinha refeição ali e tal, mas vamos dizer assim, mas era mais para o veraneio. Isso talvez uma herança dos tropeiros, né? Pode ser. Uma herança que eu digo distante o costume, né? Então, o veraneio, e aí o que acontece? Esse pessoal começou a se interessar pela... assim, de pouquinho surgiu a oportunidade de comprar um terreno, de comprar uma coisa. E aí tem um fato importante, que além do colono italiano, colono alemão, principalmente, que vieram lá no final da década do século XIX, também ali, depois da Segunda Guerra, principalmente, por ali, vieram alguns colonos, eu diria assim, imigrantes urbanos, europeus urbanos. Isso eles tiveram influência aqui, então, tipo... Dr. Nelson, o Papo Quinor, Rosenfeld, são famílias que ou vieram, são filhos de imigrantes, mas mais urbanos. Sim. E eles acabaram botando essa visão deles aqui e começaram, então, a fazer alguns investimentos ou convencer a comunidade a fazer algumas ações que eram comuns para eles. Claro. Né? Então, por exemplo, Parque Nor, o seu Oscar construiu o Parque Nor, ele para a mulher dele, lá fez o Parque Nor. Aí tem aqui todo o bairro Planalto, né? Leopoldo Rosa fez, ele é um condomínio que seria moderno até hoje, porque ele fez pode ver todas as ruas certinho, que tinha estação de tratamento de água, tinha hidráulica, não tratamento de água, com os tamanhos dos terrenos, todos os pinheiros, todos os terrenos com no mínimo plantado 1 ou 2 árvores cada um. E aí ele começou a vender para amigos dele, no geral até muitos empresários do Vale do Sino, da região metropolitana. Sim. Então começou a formar essa mentalidade. E aí, nos anos 70, já de novo,
foi muito importante o impulso que o Horst Folk, que é o dono da Autopé, que foi 3 anos e pouco prefeito aí, e ele começou, mesmo que ele era industrial, ele botou uma visão bem assim europeia, voltada para o turismo. Então ele criou o Pórtico, em 3 anos ele criou o Pórtico, ele criou a FEART, ele criou o Festival de Cinema, o estilo arquitetônico, ele começou a incentivar fazendo um estilo arquitetônico, ele trouxe um chefe de cozinha para fazer fundir em Gramado. Ele fez tudo isso em 3 anos. Visionário. Ele começou a moção lá do profissional do turismo. Sim. Então, aí já tinha a Dona Elizabeth aqui, já tinha a história das fábricas de móveis de vinhos, principalmente artesanato de vinho. Então, tudo isso aí foi aos poucos transformando a cidade. Então, o Festival do Cinema, se vai pensar, os maiores eventos culturais do Brasil. Exatamente. Ele foi criado aqui no início dos anos 70, 71, né? Como falei antes, FEART foi o maior evento de artesanato do Brasil, foi criado aqui. E que hoje nós temos uma feira similar que que isso aí vem, claro, não, e se disseminou, porque hoje festivais tem um monte, feiras de artesanato tem em toda a cidade do Brasil, mas na época não tinha. Claro. Tinha artesão, mas ele tinha lá, fazia o trabalhinho dele, vendia ali o produtinho dele, não tinha como um negócio. Exato, né? Não tinha como divulgar. Exatamente. Então e com isso foi abrindo espaço, né? Porque se tu começa a receber cada vez mais visitantes, mais público e tal, então tu começa a dar oportunidade para quem tem capacidade, conhecimento e habilidade, né, para produzir alguma coisa, dá o espaço para tu mostrar o teu produto. E isso acaba desenvolvendo. Daí também uma outra coisa que me parece assim, que muito importante foi pegar o Natal como referência, né, que começou a criar espaço para jovens, para artistas. Depois foi criada a escola de arte. Então ali também abriu um espaço grande, sabe? E essa construção, essa visão que as pessoas têm de Gramado, que a gente que vive aqui e sente que a cidade é uma cidade limpa, que é uma cidade que a prefeitura se preocupa em manter as florzinhas, tem tem o plano diretor construído para manter a estrutura visual da cidade, assim. Mas antes de tudo isso era uma concepção do povo, da comunidade. Mas aí vem a história que eu entendo, e aí é uma opinião muito, muito própria minha, muito particular minha, que é assim, ó, essa influência do europeu. Aqui nós sofremos bem. Então, tu vê assim, o alemão tem muita questão de flores, detalhes, da própria limpeza e tal. Aí o italiano mais nessa parte de culinária, mais do trabalho, assim, em habilidade, parte de artesanato, madeira, essas coisas, o italiano tem muita habilidade. Então, eu acho que essa mescla fez, e também essa população, ela, não sei te dizer a origem, mas é uma comunidade que cobra muito. Ela exige muito dos gestores. Eu passei várias vezes pela área pública e o gramadense, se ele vê uma flor que não está legal ali, se ele vê um canteiro que não está bonito, ele cobra, ele liga. Se ele passa na rua, ainda mais depois do nosso celular, sim, né? Ele passa na rua e vê lá uma lata de lixo, lá uma lixeira, um container caído, ele pega e liga. Ele já queimou uma lâmpada, ele não deixa passar 2 dias para comprar. É muito alemão. Não, mas isso aí ele faz com que os gestores passem a ter um cuidado maior. E eu acho que assim que também ajuda muito é o orgulho que o gramadense tem da sua terra, né? Porque obviamente que a gente está passando por cima, né? bem rapidamente, né? Mas na verdade é que
tu pensar assim, uma pequena cidade, no interior, com acesso razoável, difícil, sem né? aeroporto, não é capital, não tem mar, não tem rio, e se tornar uma referência, segundo tem um destino mérito. turístico, maior destino turístico do Então Brasil. isso é uma coisa que a gente tem que realmente reconhecer, que é um trabalho que ele tem uma base e essa base está sendo mantida, entendeu? Sim. Por quê? Porque já tem N casos aí a nível mundial que tu tem um período, depois a coisa meio que abandonada assim, e tal. E aí o que eu vejo assim que o pessoal tem orgulho da terra e com isso ele não deixa as coisas desandarem. Vou usar um termo, não sei se a palavra está certa, mas vamos lá. Mas é mais ou menos isso, né? Porque se começa com muito desleixo, começa a achar que não precisa investir, isso é muito ruim. Quer ver um outro detalhe que me chama a atenção? É o seguinte, o empresário aqui nosso, não interessa se é um empresário mais antigo, mais jovem, ele reinveste o recurso dele aqui. Então é muito comum os caras estar reformando, revitalizando, o cara está fazendo um baita sucesso. E aí daqui um pouquinho ele está reformando, mudando a fachada. E isso é bacana porque isso mostra que essa pessoa, essas pessoas, essas famílias, eles estão acreditando na sua cidade. Sim. Porque eles estão reinvestindo aqui. Eles não estão levando para fora. Claro, nós estamos migrando. Cada vez que eles se reinventam ou revitalizam o seu espaço, qualifica mais. Aí o vizinho também qualifica. E aí é entre aspas, uma certa concorrência que qualifica, entendeu? E isso é muito importante. Seguido, ali na prefeitura, a gente recebe pessoas lá que vão lá reclamar porque tem um vizinho, vem pouco ali e não corta a grama, porque caiu uma árvore e ela não foi retirada. Então são pequenos detalhes, só que para o visitante faz toda a diferença. Ele vê uma cidade limpa, se comparando com outra cidade. Agora, se tu perguntar para o gramadense, ele acha que podia ser mais limpa ainda. É uma cidade segura. Ainda há poucos dias eu estava vendo a Brigada Militar apresentando os números, a Gramado e a própria região como um todo. Os números na área de segurança são, graças a Deus, são muito, muito baixos no sentido de criminalidade. Excelentes como serviço da área de segurança. Exatamente. Né? Então, e é um trabalho muito grande. Eles têm aquela preocupação com a segurança, as flores, aquelas jardins, os canteiros, a preocupação em quando vai fazer um evento de ter um espaço adequado, com o mínimo de cuidado possível, ou assim, que tu tenha sempre os detalhes, porque é sempre a imagem da cidade que está saindo e tal. Então, eu estava recebendo essa semana os comentários do pessoal, porque nós estamos em obra, né? Agora, neste momento, por causa do gás. Então, está tendo um rebuliço na cidade. E aí foi feita uma lâmina de asfalto, né? E aí o povo estava incomodado com a lâmina, né? Mas o prefeito não pode deixar assim. Então, eu acho legal, interessante a pessoa se preocupar com o aspecto que vai ficar o asfalto. Porque se a pessoa não se preocupa, aquilo fica, né? Mas é isso que é o diferencial. As pessoas realmente, elas têm essa preocupação. Aí, outra coisa que é bacana, o pessoal viaja muito e tal, então quando eles estão viajando enxergam alguma coisa que eles acham que pode ser adaptado para cá, então eles tiram foto, mandam foto, eu vi tal coisa. Quem sabe acho que ia ser legal fazer aqui. Então isso aí é um orgulho que tem da terra e como negócio também, né? Tu acredita, né? Claro. É isso que é importante. Tu trabalha a marca, tu dá segurança para o empresário apostar o dinheiro dele aqui. Porque ele vê resultado nas coisas, né? Diferente de... Tem muitos que me comentam assim, ou falam que Gramado poderia ser assim, isso aqui na saúde, isso aqui não sei o quê. Eu disse, vocês já moraram em outras cidades? Eu sempre trago a referência, né? Eu já morei em outras cidades, morei pouco tempo em São Paulo, mas morei em São Leopoldo, aqui no Vale dos Sinos. Vocês já moraram em outras cidades para comparar?
Eu acho que esse olhar de comparação é importante. Ele é importante, mas é isso que eu digo, assim, graças a Deus, os governos aí que passaram e que estão aí conseguem dar um bom serviço. Então a pessoa, ela se acostuma. Mas é fácil, né? Se acostumar com o que é bom, né? Mas é que e também tem por isso que muitas vezes o pessoal que vem de outras regiões fica impressionado, muitos nem acredita assim, mas isso aí é de graça mesmo, né? Sabe, principalmente a área de saúde, né? A área de educação também. É verdade. Também é bem bacana. E sabe que tu trabalha com arte, né? Vamos dizer assim, Também. Não, e mesmo nessa área, apesar de sempre ter algumas críticas, coisas assim, a gente tem bastante espaço também para os artistas. Se tu pensar assim, na região Lago Negro, tem a Vila do Artesanato, tem a Casa das Artes. Casa das Artes, tem lá no centro, lá junto à Praça das Etnias, os espaços durante os eventos, junto ao Lago Joaquina, em sábado de manhã sempre tem. Então tem várias, fora isso, a Escola de Artes e o próprio a Secretaria de Cultura tem muitas atividades ali, né? Então a gente tem bastante ação nessa área e é interessante porque se tu pegar através dos tempos, hoje existem muitas pessoas que começaram uma escola das artes, começaram num desfile Natal Luz, e hoje se tornaram profissionais, né? Dentro da área sim, deles. principalmente a área de música, principalmente tem uma orquestra sinfônica, orquestra jovem. Não, e como a cidade tem duas orquestras, violões, né? Nós precisamos exaltar exatamente. Isso, né? Então são tudo formas, né, que promovem a cultura e também ela dá oportunidade para a criança e para a pessoa de uma idade um pouco mais avançada, né? Claro. Não se fala mais melhor idade. Não se fala. A minha mãe diz que não é a melhor idade. Eu também concordo. Eu não posso afirmar nada. Concordo que é mais ou menos por aí. Não, mas isso aí também as oportunidades, né, que se tem, porque fora isso também a gente não pode esquecer que abre um espaço muito grande para trabalho, os eventos, né, de congressos, feiras, claro, que acontece nos hotéis, aqui né, dentro da rede hoteleira. Isso também tem surgido assim, um setor que ele dá muita oportunidade de trabalho e para quem tem conhecimento, habilidade, prato cheio. Só vai, né, Luê? Eu acho que Gramado, e a gente não tem, como a gente falou no início, não tem mais como separar a cultura do turismo. Não, e hoje a gente percebe nichos diferentes de consumo de turismo, né? As pessoas vêm para cá, como tu disseste agora, vêm para um congresso, então dentro daquele hotel tem uma experiência imensa que pode ser acrescido ali, desde a artística, do músico recepcionando, dentro de um evento de arte, uma apresentação artística no momento que tem um intervalo daquele evento, né? Então nós temos um mundo acontecendo só naquele hotel. Né? E aí vai para todo o turismo rural, daí tu tem o turismo da gastronomia que se fundamentou aqui, né? Se cresceu É impressionante, tu sabe, tu tem toda a razão. Se tu pegar assim, falou o turismo rural, se pegar o nosso interior, hoje nós temos aí 5 roteiros de agroturismo, onde aparece a parte artística e cultural do nosso colono, porque tem colono que é lá o que canta, o que faz a geleia, o que conta a história, o que conta a piada, tem de tudo no nosso interior. Então tu vê que também muitas vezes aquela pessoa que passou parte da vida dela lá na roça, de repente ele consegue mostrar um outro lado dele, graças a habilidade, conhecimento, habilidade dele, né, que é importante. Cultura tu faz com conhecimento e habilidade. Aí lá na colônia ele está tendo oportunidade de mostrar como é que ele faz a chimia, como ele faz. E ao mesmo tempo ter um ganho ali. Exatamente, ter uma fonte de renda. Então tu vê que essa questão do turismo e a cultura realmente um complementa o outro. E a gente todas as vezes se fala a mesma coisa, né? Que
como é que é? A cultura vive sem o turismo vive sem a cultura. E isso é uma realidade. Porque a cultura é cultura. Qualquer ação, tu vai ter ali um pessoa tocando um violão, alguém declamando uma poesia, um teatro, declamando, escrevendo alguma coisa bonita, pintando e tal, independente de ser cidade turística ou não. Exatamente. Agora, tu ir numa cidade turística, tu não tem nenhum artista, tu não tem nada, tem uma loja de artesanato, tu não tem lugar para levar uma lembrança. E tu tá no Faroeste, tu não tem música, aquela cidade turística, ela fica meio sem graça. É um Faroeste daí, né? Exatamente. Então, realmente, isso é uma realidade. A cultura, o turismo depende muito da cultura e ele está sempre de mão dada. Né? E hoje nós estamos vivendo um momento muito ímpar, né? Acho que depois da pandemia, ninguém ficou pensando assim que outra tragédia pode acontecer. Sim. Ninguém, né? Deus o livre, ninguém pensa isso, né? Mas essas chuvas e a maneira como a enchente chegou e a maneira como atingiu a todas as cidades, devastando cidades, Sim. deixando sem condições de pessoas voltarem para suas casas, que perderam além de suas casas seus empregos, além de perder amigos e familiares, atingiu a cidade de uma forma que ela tem que se colocar a se enxergar de uma forma diferente. Sempre que surgem esses eventos aí, no caso agora climáticos, né, tu tem que repensar algumas coisas, tem que rever algumas coisas e também, no nosso caso, pegar a pandemia. A pandemia, eu diria que agora até nós sofremos mais do que na pandemia, em termos econômicos. Obviamente que perdemos muitas vidas na pandemia e tal, agora também, infelizmente, né? Mas o que aconteceu, que ficou bem evidente agora que como é importante tu ter também outras atividades, não só voltado para o turismo. Então, o que acontece? Aquele negócio da indústria de calçado, da indústria de móveis e de outras atividades, elas foram perdendo espaço, até porque é inviável ter manufaturar de cidade turística, em função da remuneração. É quase impossível, né? Mas a gente vê hoje da necessidade de procurar, nós temos mais um segmento na economia, por exemplo, área de inovação tecnológica, tecnologia, inovação, startups, precisa, porque dá uma crise, se tu tem só uma atividade e tem um problema naquela atividade, parou. Foi o que aconteceu no mês de maio aqui para nós, né? Se tu tivesse uma outra atividade, tu continua trabalhando, por exemplo, setor que tu tem lá fábrica de móveis, as nossas fábricas de móveis continuaram produzindo. Sim. Eles vendem para outras regiões do país, para o exterior. Agora, o cara que fornece o restaurante parou, o cara que faz doce lá para o café da manhã do hotel parou. Nem vou falar de hotéis, restaurantes, os parques. Nós temos uma lista de... Então, ficou o segmento praticamente todo parado. Né? Sim. Então tem que rever algumas ações, algumas coisas importantes. Se observou a importância de ter um aeroporto, né? Claro, já está eu acredito que o de Caxias deve em 4, 5 anos estar pronto. Não, na hora que tiver o de Caxias, ele é um aeroporto do nível de Salgado Filho, quase, né? Mas vamos dizer assim, como é importante tu ter esse cuidado e nesses momentos que tu nota, né? Muitas vezes tu olha para dentro, né? E a gente, quando está tudo andando, tu vai levando, vai levando. Então tem que rever. Hoje, por exemplo, uma coisa importante, olhando para o futuro, nós estamos caminhando para a internacionalização do turismo. Tá? Sim. O que é? O aeroporto, acabamos de falar. Tanto faz, o de Vila Oliva, saiu o aeroporto aqui em Canela, estão em Caxias. O que vier primeiro, o que vier na sequência. Mas vamos dizer assim, isso vai ajudar. Essas grandes marcas mundiais que estão chegando aqui. Chegou o Hard Rock, agora o Hard Rock Hotel, o Clube Med também, que vai fazer um investimento grande, tem o Kempinski ali em Canela, o Marriott aqui em Gramado, o Hilton lá em Canela. Então, são tudo marcas que vão levar o nosso nome para o mundo. Né? Provavelmente vai ser liberado o jogo no futuro não tão distante,
e deve surgir algum cassino, que eu imagino que fique aqui na região, Sim. entre Canela, San Chico, coisa assim. Então, isso, nós estamos, então, o que é? Línguas, importantíssimo. Uma aqui na Vila do Artesanato, o meu espanhol já está melhor do que em muitos anos ele teve. O espanhol, o inglês, porque eu atendo muita gente aqui que fala. Então, exatamente. Então, mas tu vê como é importante uma coisa que não se ligava muito. Porque aprendeu outra língua. Mas tu já chegou aprendendo italiano e alemão lá com 11 anos, né? Não, aprender a atender as pessoas. Falar não. Italiano até vai, mas alemão não tem nem ideia como falar. Agora, atender um alemão que mescla com português, daí já vai mais... ter forte, ter fraco, essas coisas todas a gente vai, né? Mas voltando assim, então, era uma coisa que a gente não tinha. O espanhol é o portunhol. Beleza, tu quebra o galho. Agora, inglês... Então tu tem que ter ou dominar bem o espanhol fluente, que é importante, ou inglês. Então tu precisa ter uma segunda língua. E isso até 10 anos atrás nem se pensava nisso. Nem se cogitava. E hoje já é uma necessidade. Então são coisas que tu vai se vendo assim, como é necessário tu te inovar, te renovar, né? E a própria cidade como um todo tem situações que tu tem que rever. Por exemplo, pós-pandemia, as pessoas passaram a procurar mais natureza, mais aventura, mais novas experiências. O turismo veio mais família, mais grupos de amigos. Então foi uma mudança. Foi uma mudança de consumo. Tem que estar atento para acompanhar a mudança, senão tu vai perder espaço. Claro. Agora, falando aqui no Rio Grande do Sul, por que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul está afetando tanto, fora o aeroporto? Porque mais de 50% dos visitantes de Gramado são do Rio Grande do Sul. Então, de repente, nós vamos ter que começar a investir para ver também o pessoal de outras regiões, para não ficar dependendo só do Rio Grande do Sul. É verdade. Sabe? Então, é coisa que tu começa a olhar. O Rio Grande do Sul. Que tipo de preparo tem que ter de comunicação, de diálogo, claro, né? Foco. A outra coisa, Paraná, Santa Catarina, tu pode investir no turismo rodoviário. Exato. Pode investir, porque o cara sai de Florianópolis aqui, 6 horas, 7 horas e tal. Então, isso também, a Organização Mundial do Turismo já mostra isso. Até 700, 800 quilômetros, o pessoal prefere fazer, que se chama autoguiado, turismo autoguiado, né? Uhum. Então são coisas que tem que se mudar, tem que se aprender, tem que ver. E eu acho que essa é uma das virtudes de Gramado também, né? Uma outra coisa importante nossa aqui é a mescla de cabeças, vamos dizer. Vem o pessoal que vem de outras regiões do estado, do país, do exterior, que eles acabam vindo para cá e de uma forma ou de outra se integrando com o dia a dia, mas também trazendo um pouco da cultura daquela região, um pouco do conhecimento. Então isso também nós temos que ter sempre a cabeça aberta para entender, aceitar muitas vezes. Incluir novas tradições, não achar que a gente é o centro do mundo, né, muitas Sim. vezes. Então tudo isso aí é importante, né? Então nesses momentos surge, e também surge, claro, que a gente hoje está sofrendo muito com fake news, hoje a gente sofre muito assim com, de uma forma ou de outra, algumas pessoas ou regiões que acho que... Os famosos boicotes. Tem assim um foco em cima de Gramado que procuram muitas vezes mostrar uma imagem que não é da cidade, né? Mas nós sofremos muito com fake news, principalmente ali em outubro, novembro. O que foi coisas absurdas. Da tal da cratera. E ainda hoje a gente de vez em quando sai algumas coisas assim que é incrível a capacidade do ser humano de fazer isso. Mas a gente é resiliente e aí vai conseguir levar as coisas. Essas pessoas que consomem as fake news, eu acho que no momento que elas decidem vir para um destino que nem a gente, elas vão procurar nas redes realmente saber o que estava acontecendo. Que muito do contato que eu ouvi aqui na Vila do Artesanato sabiam dessa fake news gigante que fizeram, mas foram buscar outros canais para buscar a informação.
Claro que eu não sou fonte não, aqui, isso não serve como fonte de pesquisa, eu não fiz uma planilha, Não, né? mas Mas é uma pequena amostragem, com certeza, né? só que é uma coisa assim que não precisaria, né? Não. Então tu vê, porque no fundo, motivo que seja, tu prejudica muita gente. Claro, a maldade que se faz com o Tu tá comércio. gerando um problema exatamente com o comércio, com o trabalhador, com a família, com todo mundo. Então essas coisas assim que... Mas olha, eu diria assim, nós já passamos por muitas crises econômicas, políticas, enfim, as mais variadas, algumas até agora Covid, mais recentemente, agora Sim, agora mas chuvas. na verdade a gente passou por várias crises e sempre se manteve e cresceu. E eu penso igual, eu acho que agora nós vamos sair dessa até bem mais forte, porque as pessoas viram que a cidade continua bacana, continua legal, quem vem para cá consegue mandar essas informações para outras regiões e a gente já observa pessoas de outras regiões do país que, claro, um sacrifício muito grande. Florianópolis, aqui, ali, entra aqui, sai ali. Chegou a semana, tinha a inauguração da sede do Sindicato dos Trabalhadores na Gastronomia e Hotelaria e veio o presidente de uma confederação de trabalhadores. Ele contando a história para chegar aqui, ele levou 15 horas para chegar aqui. Senhora. E desceu aqui, subiu lá e troca de estrada e troca. Mas então, ele diz, aquela história, chegou, que nem ele falou, quando tiver tudo normalizado, com certeza ele vai vir, que a viagem não vai ser desgastante, mas o que ele conseguiu ver aqui, vale a pena retornar, entendeu? Eu também atendi um casal que disse que ele não queria ir embora porque ele não queria enfrentar tudo que ele levou. Mas ele disse que está muito ansioso por voltar já, né? Isso. Então isso é muito bacana de ouvir das pessoas que visitam, que eles têm e demonstram esse interesse de voltar para nossa cidade, né? Maravilha. Pois então, agora eu quero falar com o Luia de uma coisa muito especial que é o Natal, porque ele acompanhou de perto um momento muito importante para o Natal, que foi o Joãozinho 30 contribuir para o Natal, né? A contribuição que ele deu. E aí você tem a visão, e eu respeito muito esse saber, que é o que nos dá a direção para onde a gente tem que ir, porque se a gente não tem história e não tem quem ouvir, a gente caminha meio na incerteza, né? Mas agora, como a gente tem um passado, e esse passado está aqui conversando com a gente, como é que você vê e consegue traçar o futuro do Natal Luz, olhando lá para aquela época que veio o Joãozinho 30, que fez aquele espetáculo? Hoje há uma possibilidade do Natal vir para a rua, ele vai vir diferente, com certeza, né? Mas como é que tu enxerga toda essa trajetória do Natal Luz? Na realidade, o Natal Luz, ele, claro, é o evento que ele transformou, né, a comemoração do Natal no Brasil, primeiro, na área pública, com certeza é antes e depois do Natal Luz, né? E ele já nasceu grande, vamos dizer assim, tirando a primeira, a segunda edição, porque o pessoal sempre foi muito ousado. Quando foi decidido convidar o Joãozinho 30, isso aí todo mundo sabe, né, a importância do Luciano Pecim, daquela turma ali, o próprio prefeito Pedro foi muito importante também, entre outros. Nomes não faltam para citar de pessoas, sim, mas eu digo, mas são as pessoas aquelas que tinham uma visão e coragem de fazer. Então, eu até lembro das primeiras reuniões com o Joãozinho 30, primeiro que as pessoas tinham esses malucos fazer um Natal com um carnavalesco. Não fecha, né? Porque eu imagino o que as pessoas não pensaram. Não, claro, né? Mas aí, eu conversando com o Joãozinho 30, ele logo entendeu e ele entendeu o que se queria e, além de fazer, até depois comentar um pouco mais, também ele teve um papel importante porque ele disse desde o início que ele ia trazer o pessoal dele para ensinar o nosso pessoal. E isso aconteceu, né? Então, mas assim, o que foi a vinda do Joãozinho? De inovar, entendeu? Trazer algo novo. E foi o que o Joãozinho 30 conseguiu, quer dizer, ele revolucionou, vamos dizer assim, para o Natal colocou no outro patamar. Naquele patamar. Então, olhando, passando assim, esse ano vai vir o desfile para o centro e tal, mas o que eu vejo é que nós estamos no momento de novamente ter uma ação
dessas, uma inovação, uma renovação, uma ampliação, né, das ações. Eu não sei bem de que forma, até porque tem um fato que pouca gente lembra, que nesses últimos 10, 15 anos surgiram os parques, que passaram a ser, entre aspas, no sentido concorrente do Natal Luz. Então, hoje é importante ter uma grande decoração, uma decoração muito bacana, e aí nos espetáculos, esse ano não vai se conseguir provavelmente se renovar muito, mas com certeza vai ter que achar algumas ações, alguns espetáculos, algum atrativo novo, né? Uma coisa realmente inovadora, porque hoje nós temos então os parques com ações de tudo que é forma. Então o que eu vejo assim que hoje é importante, nós trabalhamos muito em cima da decoração. Por quê? Porque dos visitantes, em média, tem acontecido na faixa de 2 milhões ali naqueles 90 dias, 100 dias de Natal, que participam, que compram ingresso, não chega a 10%. Isso é histórico, sempre foi. Sempre foi. Então, o que eles vêm? Eles vêm para curtir a cidade, eles vêm para comprar, vêm para caminhar, vêm para tirar foto. Então, eu acho que hoje nós temos que investir realmente na decoração, enquanto se pensa novos atrativos, novos espetáculos, novos formatos, exatamente isso. Nova maneira de impactar. Exatamente. Então é isso que eu acho. Assim, é uma coisa que não é relativamente simples falar, na hora da execução é complicado. Que aqui em Gramado nós temos um desenho urbano que ele tem 100 anos, ou seja, as nossas ruas ali, Borges, São Pedro, Garibaldi, são as mesmas desde os anos 40, 50, até antes disso, né? Então tu tem aquele limite, tu não tem como fazer grandes deslocamentos de um lado para o outro, então é um pouco complicado. Então o que eu te diria é isso. Acho que também próximo tempo tem que ter um espaço para o Natal, para os espetáculos ser construído um espaço que até hoje não foi construído, sempre foi adaptado. Então eu acho que paralelo à decoração e tal, tem que se procurar também ter, e existe a Gramado Tour tá vendo isso, existe a necessidade de ter um espaço onde tu vai fazer os eventos do Natal ali. Entendeu? Que aí são aqueles eventos pagos, espetáculos, com toda a infraestrutura, coisa moderna, e a região central realmente investir muito Claro, feiras, tem feira de Vila da Arte, essas coisas, tu tem que ter meio centralizado, mas são espaços pequenos. Que são espaços que o público... E o visitante ele quer ir lá comprar uma lembrança, quer comprar. Mas para os espetáculos, a gente tem que ter um parque, uma área específica construída, com toda a tecnologia. Eu espero que sim, claro, né? Acho que diante do que a gente tem aí. Mas será que isso vai chegar a ser um espetáculo que a gente encher no lago? Vai ficar só na nossa memória isso? Não, é que na verdade é aquela história. Eu tô sendo saudosista. Eu ia te dizer, na realidade as coisas vão mudando ao natural. E o lago ali existia muita resistência, né, das pessoas. Porque aquilo ali tu ficava praticamente 6 meses do ano sem poder usar o lago. Hoje tu passa ali e tu vê aquele monte de gente por ali caminhando e tal, que não acontecia, acontecia. Então o lago foi um lugar bonito, bacana, bem bolado, mas passou. O Joaquina ali passou. Tu pode até ter alguma coisa de tu fazer algum espetáculo de iluminação, alguma coisa ali, até pode ser feito. Algo pequeno, mas assim, naquela forma, aquela grandiosidade do Natividade. Daqui a pouco dá pra gente vai ficar só na saudade. Uma água iluminada do Natal, é que eu estou dizendo, né? Tu pode criar várias coisas ali, mas aquele tipo de espetáculo não teremos mais. Não, acho que é quase impossível. Só para quem viu, quem isso aí. Fica só nos DVD. VHS. Ou nas memórias aí, que vale a pena com quem... Maravilha. Né, a gente trocar a conversa e ver da memória do outro, né? Como é que ele via isso, né? Exatamente. Isso é muito bacana. Luia, já encaminhando para o nosso encerramento, eu quero que tu me conte um pouquinho como é que é estar gestor agora e ver
todos os momentos que tu passaste à frente das histórias que tu viveste, convivendo com as pessoas fazedoras de cultura. Como é que é estar nessa posição e ter que equilibrar os pedidos? Porque deve chover de gente, não pedindo emprego, não é disso que eu tô falando. Pedindo, faz isso, faz aquilo, por que não isso? Os pitacos que tem, como é que é equilibrar isso? Não, assim, primeiro que, obviamente, pelo tempo que a gente dá e pelas várias atividades que a gente teve nesse período todo, eu fui presidente de Câmara de Indústria e Comércio, Não, tem uma lista aqui, olha, isso aqui é só um pouquinho. Tu vai pegar... Não, a gente passou por tudo que é área, mas na área pública, eu sempre digo o seguinte, eu tento atender todo mundo, tento conversar com todo mundo, por quê? Porque quando a gente faz uma campanha política, a gente diz assim, se tu precisar de alguma coisa, me procura. Então tu não pode fugir. E normalmente o político, depois que está eleito, ele foge. Tá? Então isso ninguém pode me acusar de fugir. O segundo, as coisas, por incrível que pareça, elas são quase que repetitivas, porque as pessoas, o ser humano, ele tem algumas necessidades que elas se repetem. Muitas vezes até numa família ele tem um histórico com a mesma reivindicação, foi o avô, o pai, o filho, o neto, daquele vídeo. Foi tão forte que o avô que ele conseguiu passar então assim, o que eu olho? Por exemplo, o cara critica. Tu tem que entender por que ele está criticando. Não é aquela crítica do politiqueira que vão lá e diz um monte de besteira sem saber o que... Aliás, sem saber o que estão falando, porque nunca fizeram o que eles estão criticando. Né? Sim. Então, isso não dá para bola. Mas aquela pessoa que vai lá e vai lá pedir para arrumar o bueiro da estrada dele. Claro, ele quer o melhor para ele. Sim. Aí o outro cidadão lá acha que ele não tem condição de pagar o IPTU, a gente teria que dar um jeito de descontar. A gente não pode, então tu tem que ter a forma de mostrar, explicar para ele que aquilo é uma lei e é uma isonomia, ou seja, todos têm mesmos direitos e deveres. Claro. Agora, tu pode, olha, mas se tu quiser, tu pode parcelar assim, tu pode fazer assado. Aí vai outra pessoa que não consegue receber água porque a Corsã não instala água lá, não sei o que. Então, muitas vezes tu liga para o gerente, tu vê, muitas vezes a pessoa não encaminhou o pedido, não protocolou certo, então tu ensina. Aí vai outro lá que está demorando muito a aprovação do projeto. Sabe, são coisas assim pequenas, muitas vezes, para a gente resolver, a gente consegue ajudar 70%, 80% das vezes, mas para aquela pessoa aquele é o maior problema. Claro. É a mesma coisa, que a área de saúde. Eu acho que nós investimos muito na área de saúde, como na educação. Mas se tu vai lá com teu filho com febre, tá, e tu sentou ali, e daqui a pouquinho chegou o Luia lá, que teve uma fratura na perna, o Luia vai ser atendido primeiro. Só que para ti isso é um baita problema, porque teu problema é teu filho com febre. Sim. E de repente ele toma um comprimidinho e está resolvido. Só que, então essa pessoa vai lá, mas eu fiquei no hospital, passaram gente na minha frente, não sei o quê. Ou passaram o fulano, Sim. Então são coisas assim que, isso é o dia a dia que a gente tem. Agora, no geral, o que é importante assim, para as ações realmente, o trabalho da área pública, de tu fazer um investimento, fazer uma obra, tu tem que ter convicção. Porque se tu tentar agradar todo mundo, tu não vai fazer nada. Sim. Porque qualquer ação, tu vai, vou asfaltar a rua tal, vai ter gente que vai reclamar, entendeu? Vai ter gente que, porque a rua tinha que ser mais larga, menos larga, porque tem isso, tem aquilo. Então, tu tem que acreditar nisso. Nós vamos trazer agora o Natal Luz para o centro. Vai ter gente que não vai gostar. Então, tu tem que saber por que está fazendo isso, o que está fazendo, porque muita gente pediu para voltar. Sim. E tu tem que acreditar. Então, se tu acredita, tu tem que fazer. E se deu certo, maravilha.
Bom, deu errado, tu tem que ter humildade e voltar atrás. Claro. Então, eu diria assim, na área pública, tu tem que ter convicção, coragem, e não, até eu vou fazer coragem, não ter medo, quase a mesma coisa. E muitas vezes não ter medo de tomar algumas atitudes. Sim. Por quê? Porque realmente eu não vi uma coisa na vida, ou pelo menos na área pública, ter unanimidade. Eu não vi mesmo. Não. Eu nunca vi. Eu acho que não então, existe tu muito. faz uma coisa maravilhosa que pode parecer e tal, lindo, né? Ah, mas espera aí, mas esqueceram de fazer tal coisa. Aí tu quer fazer uma homenagem para alguém, tá? Mas por que fez uma homenagem para fulano e não fez para o Beltrano? Uhum. Não, mas o fulano foi meu pai que construiu, agora ele está recebendo a homenagem. Pô, aí como é que... Sabe, são coisas assim. Então eu tô misturando um pouco para dizer o seguinte, para a gente conseguir ficar tanto tempo vinculado à área pública, tu tem que ter a capacidade de entender as pessoas, respeitar a crítica, né? Não ficar envaidecido demais com elogios, tá? E convicção no que faz. Vai ter erros, mas tu tem que pensar. Tinha um dos prefeitos que eu trabalhei, dizia o seguinte: se tu agradar 50% mais um, tu tá com a maioria. É verdade. então é mais nessa linha, mas é mais ou menos por aí. E tu tem que gostar. Quem vai para a área pública dizendo que está lá porque foi obrigado, ou está lá porque pressionaram ele para estar, não serve para a área pública. A área pública tu tem que gostar. A área pública tu não pode ter horário, tu não pode querer manter os teus hábitos, o teu dia a dia com a família, a tua assim, normal, porque ela muitas vezes te priva dessas coisas. Tu não tem privacidade no sentido assim, o que tu faz, o que tu não faz, tu não tem liberdade. É difícil na área de pública né? Claro, do na área pública pessoa. Tu tem que cuidar o que tu publica, tu tem que cuidar o que tu fala, tu tem que cuidar de tudo isso. Então, que não foi o Luia que disse, foi o vice-prefeito. Exatamente. Né? Então, a tua vida, ela se mistura, o teu dia a dia, e isso acaba te tirando muitas coisas. Então, se tu não gostar e não tiver essa compreensão do que é área pública, não serve para a área pública. Uma das coisas que eu acho muito intrigante e eu acho muito gostoso que acontece aqui em Gramado, porque hoje eu morei em outras cidades, e voltar para Gramado, onde eu cresci, visitando e cresci, me estabeleci aqui. Hoje sou casado com gramadense, a família toda, então eu me sinto muito pertencente à cidade. Pego esse título para mim mesmo. Isso valoriza, que nem tu estavas falando antes, né? Sobre a questão das pessoas se sentirem pertencentes e cuidarem da cidade como elas estão cuidando da casa delas, né? Então, eu acho muito bacana essa proximidade que existe entre quem está no governo, uma posição de governo, seja a vereança, seja prefeito, vice-prefeito, da gente chamar de tu, chamar pelo nome. E isso é uma coisa que eu noto em poucos lugares que acontece. E aí, depois do que a gente vinha conversando, eu fiquei me perguntando, será que eu chamo de senhor agora? Como é que fica isso, né? O senhor percebe que isso é você já percebeu isso em outras cidades? Ou já como é que... Bom, assim, o que eu vou te dizer? Eu já fui secretário de Estado adjunto, já passei por várias atividades na área pública, né? O que eu vejo assim? Até secretário do Meio Ambiente. Também. Mas o pessoal, de uma forma geral, existe o respeito pelo cargo, pela função, né? Institucional, né? Então, eu particularmente não gosto. Falo agora, senhor, eu acho que me chamo de Luia. Luia para cá, Luia para lá. Aliás, a grande maioria não sabe o meu nome. Né? Luia e deu, né? Mas assim, eu acho que isso é bem próprio nosso, porque o próprio prefeito Nestor e tal, a gente tem essa coisa de andar muito pela cidade, de circular, de participar de eventos, de participar, estar no dia a dia, Então, eu acho que isso aí talvez é uma característica nossa aqui, e como te digo assim, como a Gramado tem muita atividade, tem muito evento. Então, tu acaba participando da cidade e com isso tu acaba te aproximando
das pessoas, as pessoas te aproximando de ti, e no dia a dia, porque qualquer pessoa, tu vê lá um ministro e tal, tu fica do meio-dia com ele ali, tu vai ver que é uma pessoa comum como qualquer outra. Ele só tem um cargo. O dia que ele sair daquele cargo, ele volta a ser uma pessoa comum. Sim. Então, eu acho que exatamente como tu encontra seguidamente o prefeito, um vereador, um vice-prefeito num lugar ou outro, isso acaba aproximando e tira aquela distância assim, da autoridade com a comunidade. Eu acho que é isso. Se vai falar de outros municípios, eu acredito que o município do porte nosso, assim, 30, 40, 50 mil habitantes, aonde se conhece um bom percentual de pessoas, eu acho que isso acontece em outros municípios, minha opinião. Agora, por exemplo, tu fala, acho que tu morou em São Leopoldo. Sim. Então tu vai em São Leopoldo, Caxias, para não falar da capital, Novo Hamburgo, Pelotas, é quase impossível, sabe, até para falar com o prefeito, porque também isso as pessoas têm que entender. Antes eu falei que eu atendo, que eu faço e tal. Se o prefeito, no caso do prefeito Nestor, atender todas as pessoas, ele não vai conseguir trabalhar. Né? Não vai conseguir então, numa cidade grande, é quase impossível o prefeito atender a população. Sim. Então, ele cria uma distância da população, porque tu não consegue marcar audiência com o prefeito, tu não vê ele quase na rua, até porque tem questão de segurança. Sim. Então, muitas vezes sai, fica lá dentro do carro e tal. Então, eu acho que cidade pequena tem essa possibilidade de aproximar mais. Existe aquela pessoa que ganha uma eleição, que assume que acha que é o rei do mundo. Isso existe em qualquer parte. Tem aquelas pessoas que acham que estão acima do bem e do mal, mas, no geral, eu acho que é comum em cidades pequenas ter essa proximidade. Agora, cidade, diria assim, acima de 100 mil habitantes é quase impossível. Já fica mais impossível. E aí essa distância que acaba, então, criando essa coisa de senhor, de doutor, de não sei o quê. Eu não gosto. Eu acho que a gente no dia a dia chegou onde chegou sendo uma pessoa comum do dia a dia da cidade. Sim. Então, acho que o cargo em si... Tem gente que pensa diferente, né? Tem gente que acha que tu tem que valorizar o cargo. Também acho, mas não... Mas não se chega a se desvalorizar, né? Não é uma falta de respeito com o cargo. Não, e que nem eu te falei, assim, eu repeti de novo, aqui a gente se encontra muito. Mesmo trabalha na área de artesanato, tal, comunicação. Quantos eventos que a gente vai e se encontra. Tu vai no rodeio, tu vai na feira, tu vai no lançamento do evento da Secretaria de Cultura. Então, tu te encontra em vários lugares. Tu imagina se tu não tem a liberdade para conversar, trocar ou ideia. Para tratar alguma coisa com a pessoa. Eu acho que isso aí é legal e acredito que outros municípios também têm. Devem ter. Como é que a gente consegue vender Gramado para outros municípios, como, por exemplo, como se fosse um aplicativo? Vamos implantar Gramado em outras cidades. Claro que a gente tem toda uma área geográfica que nos beneficia muito, né? Não vamos esquecer disso, mas que nem eu brinco muito, e as pessoas concordam comigo, que passa o pórtico, né? As pessoas param no sinal, as pessoas riem, são gentis, não colocam lixo, não jogam lixo do carro para fora. Né? Nesses pontos, será que a gente consegue vender Gramado para outras cidades? Eu falo o seguinte, até pouco tempo atrás eu fazia muita palestra aí, tá? pelo Brasil lá fora. Muitas vezes o pessoal do SEBRAE ou de associações de municípios convidava, então ia. Então, alguns municípios que a gente vai, assim, é quase impossível, porque uma coisa assim, tu tem uma cidade pronta, é o nosso caso aqui, e tu vai para uma cidade que quer começar. Então o nosso modelo, ele serve assim para tu inspirar, para quem for criativo, pegar algumas ideias daqui e levar para lá. Mas eu digo o seguinte, não tem como tu copiar uma coisa aqui, tu levar daqui para lá, tu tem que, porque não funciona. Tu vai pegar aqui Gramado, tu vai levar para uma cidade do Nordeste. Sim.
é outra cultura, é outra tradição, né? São hábitos, forma de fazer, em tudo, desde a parte arquitetônica, a cultura musical, o próprio lado artístico. A gastronomia. É tudo diferente, né? Então, o que eu tenho dito assim, ó, quando eu vou nesse lugar? Vocês têm que entender o seguinte: vocês têm que entender aquilo que Gramado faz, ver como faz, mas adequar à realidade de vocês e, acima de tudo, que não se consegue transferir são as pessoas. Ou seja, primeiro, tu quer transformar uma cidade turística, tu quer inventar, a população tem que entender a importância do turismo. População daquela comunidade. Começa na formação ela tem que formar. Segundo, não adianta tu querer investir, fazer um monte de coisas e tal, e participar de feiras e tal, se tu não tem infraestrutura. Então não adianta tu ir numa ABAV, que é a maior feira, ou no Festures, aqui em Gramado, divulgar a tua cidade se tu tem 2 hotéis com 40 apartamentos. Tu tem 3, 4 restaurantes. Sim. Como algumas cidades do interior de Minas, interior de Goiás, que tem lá, os caras fecham o comércio fim de semana. Então eu diria assim, ó, é legal tu levar Gramado, as pessoas te convidam, elas fazem questão de ouvir, o prefeito Nestor ia muito, o Pedro e tal, mas tu consegue mostrar aquilo que faz e tem alguns municípios que conseguem captar e adequar para a sua realidade. Quem vai copiar não vai dar certo. Não vai dar certo. E, acima de tudo, é isso. A população tem que entender e tu tem que, paralelo a isso, investir na infraestrutura. Não adianta. Sim. Não adianta. Então, que toda cidade ela pode se tornar uma cidade turística. Toda cidade. Desde que haja uma força toda por trás disso. Eu lembro de uma cidade, eu não vou citar o nome, lá no interior de Minas Gerais, lá perto de Brasília, que eu fui lá, daí tinha nada. Mas é um dos maiores produtores de semente do mundo. Aí eu disse o seguinte, daí o cara disse, porque a gente queria ver como é que a gente poderia entrar e tal. Eu digo, olha, vocês podem entrar num turismo internacional aqui, tecnologia, começar a trazer gente para investir trabalhar em cima, para aprender, para ver, para visitar esses grandes produtores de semente. Isso, então, tu vai trazer gente do mundo todo interessado nisso. Tem aeroporto aqui perto, 200 quilômetros, que é a Brasília, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas então, tem que aproveitar... Então, o que é o teu forte? A produção de semente. Então, tu tem gente no mundo todo que se interessa por esse assunto. Então, ali, daí o que é? Tu vai fazer um hotelzinho para receber esse pessoal, vai fazer 2, 3 restaurantes para esse pessoal comer, e aos poucos tu começa a criar um segmento ali forte. É isso aí. Mas então, tem que saber qual é o potencial da cidade. Né? Agora, tu vai dizer, não, eu queria então, como é que vocês fizeram o Natal Luz? Tá bom, mas tu não vai fazer nunca o Natal Luz da tua cidade. Tu vai poder iluminar lá a frente da igreja, fazer a praça, convidar... E até mesmo fazer um desfile, mas então tu pode ver como é que foi criado o Natal Luz e tentar fazer alguma coisa aqui. Agora, tu fazer o Natal Luz aqui, tu não faz. Só em Gramado e só aqui, vindo para cá. Muito obrigada, Lula. Valeu, eu que agradeço. Estamos de braços abertos para te receber novamente. Obrigado. E é um imenso prazer poder dividir esse conhecimento todo com você que está acompanhando de Gramado para você. Lembrando que toda terça-feira às 19 horas aqui no canal de Gramado para você, estamos te esperando com um episódio totalmente novo. Esse, então, é o primeiro episódio, com muita honra receber essa biblioteca ambulante aqui de Gramado, contando um pouquinho da nossa história, para você entender a potência que é culturalmente a nossa cidade, o quanto a gente se esforça para ajudar quem vem para cá e também quem está em outros lugares, sempre olhando para todos os lados. Clica aqui, se inscreve, curte, compartilha. Até terça que vem. De Gramado para você tem o apoio de Distribuidora Carneiro, água mineral e gás de cozinha. Adega Quinta dos Medeiros, C2 personalizados.
DVT, Aromas, Poções e Velas, Imunizasul, Saúde Ambiental e Controle de Pragas e Pousada Vista do Lago.